A Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Então eu não oro direto falando, oh Jesus, oh isso aqui, não, mas eu estou conectado. Então eu ando em espírito, então meu espírito ele é conectado com Deus. Então sempre Deus está me dando uma palavra de revelação. Sempre Deus está me dando algo para levar para as pessoas. E está me dando algo para mim também. Então isso é quem anda no espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, nos traz essa clareza e essa revelação do que nós temos que andar no espírito, né? Por que tenho que discernir o que é do espírito e o que é da alma? Porque nós somos seres espirituais. Se você abrir a Bíblia agora, no Salmos 82, verso 6, você vai ver o que a palavra do Senhor fala a respeito disso. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, também você vai ver o que a palavra do Senhor fala, né? Então somos seres espirituais. E quando Deus exorta a gente, quando Deus exorta eu e você, Ele não exorta na alma, Ele exorta a gente no espírito, né? Então por isso que nós temos que discernir o que é do espírito e o que é da alma. Então existem 7 razões, né, que nós temos que discernir o que é espiritual. Em primeiro lugar, a primeira razão, Deus, Ele é espírito. Então se falharmos em discernir o nosso espírito, como é que nós poderemos então conhecer a Deus que é espírito? Se você falha no discernimento do espírito, você não consegue conhecer a Deus que é espírito. Então essa é a primeira razão que você precisa discernir o que é espiritual e o que é da alma. A segunda razão é que o conhecimento espiritual ele é adquirido no nosso espírito. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então o nosso homem natural, ele não aceita umas coisas do espírito. O homem natural, quem é o homem natural? É o homem que não nasceu de novo, é o homem que não aceitou Jesus. É o homem que não crê, né, que Deus existe. Então esse é o homem natural. Então o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Se você não crê, você é como um homem natural, conforme está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então as coisas espirituais, elas discernem-se espiritualmente. Então você quer discernir as coisas do espírito? Então você tem que alimentar o espírito. E como que eu faço isso, pastor? Olha só, tem muitas formas de você fazer isso. No final dessa live, o que nós precisamos conhecer. Então, segunda razão de nós conhecermos o que é espiritual ou não, é que o conhecimento espiritual a gente se adquire no espírito. Aí para adquirir no espírito você tem que estar com ele fortalecido. E como você vai fortalecer? Através de disciplinas espirituais. Então, às vezes você fica muito dependente da minha oração. Eu sempre coloco aqui, quando eu falo, coloca aqui os pedidos de oração, e eu todo dia oro, irmãos. Quando eu coloco de manhã ali um vídeo de oração, eu oro aquele momentinho ali, mas cada pessoa que coloca ali os pedidos de oração, apresentando pessoas, eu paro para orar. Entende? Por quê? Porque é uma disciplina espiritual minha. E eu sei que Deus ele me atende não na alma, ele me atende no espírito. Então eu e o espírito nós temos uma santa conexão. Então não saia daqui que eu vou continuar ministrando aqui para você. Você vai ver como que você vai ter clareza a partir de hoje, depois de conhecer essas verdades que eu estou trazendo aqui para você. A terceira verdade a terceira razão que nós precisamos conhecer a diferença entre espírito e alma é que o novo nascimento, que está lá em João capítulo 3, versículo 6, ele acontece no espírito. Isso se chama regeneração. Então o nosso espírito ele é regenerado, o seu espírito é regenerado. A quarta razão que nós precisamos conhecer, entre discernir o que é espírito e o que é alma, é a adoração. A adoração ela é feita no espírito, conforme, eu não estou falando de mim não, tá gente? Eu estou mostrando na palavra de Deus. A adoração, ela acontece no espírito. Se você tiver Bíblia, abre aí em João capítulo 4, versículo 24. Você vai ver o que o Senhor Jesus fala sobre isso, né? Os verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração acontece no espírito, né? E você louva a Deus por aquilo que Ele fez para você, aonde? Na sua mente, né? A mente faz parte da alma. É uma das 3 divisões, tá? Então mente, vontade e emoção. A alma se divide assim. Vou falar daqui a pouco, se der tempo, lógico.
né? Se não der, na próxima live eu continuo, tá? Então, nós adoramos, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele fez na mente, mas adorá-lo por aquilo que Ele é, nós fazemos no nosso espírito, tá? Então, no Novo Testamento, o que nós somos exortados a andar no espírito, tá? Então, no Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? É a nova aliança, a aliança da graça. É onde tem os evangelhos de Jesus, tem as cartas do apóstolo Paulo, né? E dos outros apóstolos que escreveram, tem o livro das revelações, que é Apocalipse. Então, o Novo Testamento, nós precisamos andar no Espírito, conforme está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, e 1 Coríntios 6, 17. Então, esse aqui, né, o andar no Espírito é o centro da nossa vida cristã. Então, você que aceitou Jesus, você que disse sim para Jesus, e você não anda em Espírito, no Espírito, você não está vivendo o centro da vida cristã. Você precisa viver o centro da vida cristã. Deus está habitando em nós através do Espírito dele, né? Então nós somos moldados e nós somos guiados em toda a verdade, mas não é a verdade da alma, é a verdade do Espírito. Está entendendo como é importante nós compreendermos isso? Quinta razão. A sexta razão, né, que nós precisamos discernir entre espírito e alma. No Salmo 82, verso 6, fala que nós somos seres espirituais. Você é ser espiritual. Não deixa ninguém te enganar com outro tipo de revelação e de conhecimento. Qualquer outra história que inventarem para você é a história da carochinha, é mentira. Tá bom? Nós somos seres espirituais. Nós somos da mesma natureza de Deus. Adão não acreditou nessa palavra, né? Quando Deus fez Adão, falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Adão tinha a natureza de Deus. Nós, quando nascemos, nós tínhamos a natureza de Adão, do homem caído. Mas quando nós aceitamos Jesus, cremos no sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário, o nosso espírito foi regenerado, né? Que estava morto, ele foi regenerado. Aí Cristo passou a habitar dentro de nós. Aí nós passamos a possuir a mesma natureza de Deus. Quando o Senhor falou, né, lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa própria semelhança. Então, queridos, nós somos espírito, tá? Esse aqui é a sexta razão para você discernir o que é espírito e o que é alma, tá bom? A sétima razão e última, somos exortados a orar sem cessar no espírito. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19, e 1 Coríntios 14, verso 14 também, fala para nós orarmos sem cessar. E nós oramos sem cessar não é na alma, é no espírito. Entende? Então você agora, igual eu estou ministrando aqui, começa a fazer esse exercício de fé. Começa agora aí no teu lugar, onde você está, a fazer esse exercício de fé, orando no espírito. Ore no espírito. Começa aí, começa a ativar o teu espírito agora. Você vai ver quando terminar essa live como que você está transbordando. Você está tão transbordante que você não vai pedir para orar para você. Você vai orar pelas pessoas junto comigo. Entende? Você vai ver os grandes milagres acontecendo junto comigo. Por quê? Porque você já está agindo na esfera do espírito e não mais da alma. Entende? Agora tem muita gente que é almática. Isso aí é normal, é natural, tá, gente? Não se preocupa com isso. Muita gente mesmo é almática. E vou explicar o porquê elas são almáticas, tá bom? Então nós podemos concluir essa primeira análise aqui dessa questão da alma e do espírito, é que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Tá bom? Então você pode a partir de hoje, escreve aí, anota aí. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um aleluia onde você está me ouvindo? Por quê, querido? Dá um glória a Deus e um aleluia. Você aprendeu coisa nova. Você aprendeu coisa nova hoje, nesse momento, nesse breve momento que você está passando comigo aqui. E Deus tem muito para dar para você ainda.